Salmo de número. Nós vamos iniciar o estudo. O Salmo. Senta aí, lugar aqui, lugar ali. Vamos iniciar o estudo a partir do Salmo 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Aleluia. Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Louvado seja Deus. Nós já estamos estudando as 7 segundas-feiras no curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros. Isso não quer dizer que todos que vieram e foram convidados serão separados ou consagrados de imediato à alma. Cuidado com as expectativas, as expectações do coração, para depois você não se decepcionar consigo mesmo. Amém? Eu lembro que tinha um jovem que congregou aqui, e num dia de festa da igreja, estava certo para algumas pessoas serem separadas e consagradas ao ministério. E a igreja estava cheia, eu lembro, e este jovem ficou ali fora, perto do muro, do lado da casa do Irene, conversando com outras pessoas. Na hora, já está errado, né? Tinha que estar aqui dentro. E lá fora contando vantagem. Assim eu soube de pessoas que estavam lá que falaram depois. Eu mando lá. Vai chamar meu nome agora. Agora. Chama o nome de um, chama o nome de outro, e nada do nome dele ser chamado. Como o nome dele não foi chamado, ele havia dito ali que Deus revelou que ele ia ser usado para consagrar ele, se eu não me engano, na época missionária. E como isso não aconteceu, depois ele ficou falando para as pessoas que o homem estava impedindo de operar em Deus. O homem, no caso, era ele. Rapaz, que negócio, né? Então o cara disse, o camarada disse que eu tenho mais poder do que Deus. Loucura, né? E depois de um tempo ele acabou indo embora daqui. Tivemos alguns aparecimentos com esse irmão em outras áreas, problemas gravíssimos. Namorado, não vou entrar em detalhe, o nome, o direitinho, certo? Ele ameaçou de morte uma obreira com a qual ele namorava na época. Um problema sério. 2 meses. Quando nós soubemos disso, chamamos ele para conversar e demos um amigo. Ele não gostou e foi embora. Sei que de lá para cá, tem anos que ele saiu daqui. A informação que eu tenho é que ele não para em ministério nenhum. Ele vai para o ministério, passa uma chuva, vai para outro. Passa uma chuva, vai para outro. Já está em outro bairro agora. Separaram ele a pastor. Foi consagrado a pastor. É complicado. Consagração é coisa muito séria, muito séria. Minha esposa é diaconisa aqui na casa do Senhor. O diácono é um ministro, diaconisa também, né? Serve. E graças a Deus, meu irmão Márcio serve, já está certinho. Eu já poderia consagrar a irmã Márcia pastora, né? Uns anos. O irmão Caio, missionário. Mas não é assim que funciona. Você pode sair consagrando. Falei deles, orar. Aleluia. Você pode sair consagrando as pessoas
à toa, ou ao bel prazer de quem quer que seja, para fazer a vontade do pastor ou da pessoa, quer seja ela influente ou não. Não é assim que a obra funciona. Amém? Aleluia. Em situações a gente quer realmente amar a Deus, Deus mostra, Deus determina, Deus manda, Deus garante. Tem outras, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aleluia, a igreja pode muito bem ser reunida, entender que tal pessoa tem capacidade para exercer uma função necessária, uma área da igreja que precisa, e eleger aquela pessoa, aleluia, foram eleitos 7 diáconos em Atos capítulo 6, amém? Entre eles o Estevão, pouco tempo depois foi apedrejado que pregou algumas verdades que alguns da sua época não quiseram aceitar. Hoje em dia, muita gente, em muitos ministérios, e eu creio que o nosso não está escape disso, a árvore dos apóstolos. Em muitos ministérios, existem pessoas que ficam brincando por causa de cargo, criando problemas uns com os outros. Isso é sério, meu irmão? Ensinamento. Isso está ensinando. Tem pessoas que ficam criando problema por causa de cargo, por causa de posição. Um dia, anos atrás, eu estava numa barbearia. Eu já servia a Deus na época como pastor. Eu já tinha me confiado no ministério. E 2 amigos meus, pregadores na época ainda, entendiam eles que tinham chamado para ser pastor. Estávamos na barbearia falando das coisas da Bíblia, e um deles começou a puxar a conversa. Não, eu vou sair do ministério tal, porque o homem não quer dar uma óleo em minha cabeça. Aí o outro completou, não, eu também vou sair. Aí eu vi, não, vamos abrir um ministério, vamos abrir uma obra aí, que não está dando certo não, os homens só querem repartir um negócio lá para eles. A conversa era dinheiro. Então vamos abrir um ministério e vamos dividir o bolo na fatia certa. Eu fiquei assim, rapaz, não estou acreditando no que eu estou ouvindo não. Dei uma espadadazinha com jeito, né? E ó, licença aqui, viu? Eles já tinham pregado aqui, principalmente um deles no ministério. Estava conversando, um deles pregava muito aqui. Nunca mais eu convidei para pregar aqui, nenhum. Eu vejo, orando, mas Senhor, tudo bom. Sei que um foi cooperar no ministério de um pastor amigo meu, e o outro foi cooperar no ministério do pastor Rogério Dantas, da Bituba. E lá ele foi consagrado a pastor e enviado para pastorear uma obra. Não complica, hein? Para pastorear uma obra lá em Valéria. O trabalho que ele foi levantado para pastorear começou a fluir, prosperar. As almas se convertendo, Deus libertando, Deus curando. O camarada é uma bênção na palavra, sabe como usar a espada. O pastor Rogério Dantas viu ele no talento e o enviou. O ministério Batista Rio dos Vales enviou este outro para pastorear uma igreja na Europa, em Portugal. Então Deus abençoou ele espiritualmente e também materialmente. Ele não tinha carro, Deus abençoou ele, comprou um carro. Ele morava numa casa muito simples. Hoje ele mora numa casa muito boa. Os filhos dele estudam em escola boa. Eu conheço a família boa.
Mas o irmão virou a cabeça. Conheço ensinamento, irmão, experiências para você aprender. Conheço outros que antes de serem separados para a obra, obreiro, diácono, funcionário, pastor, aleluia, era simples, era humilde, era obediente, era respeitador, tanto com os irmãos para com aquele que Deus pôs com autoridade sobre a vida dele, de autoridade espiritual. Mas depois que o óleo desceu na cabeça, a pessoa virou a cabeça. A pessoa já não era mais como era antes, aquela bênção que era antes, em simplicidade, humildade, obediência, dedicação, e assim por diante. Então é necessário aqueles que um dia serão separados para a obra, aqueles que acreditam que têm um chamado, devem procurar crescer, evoluir, não regredir, não diminuir, não retroceder. Ao invés de caminhar para frente, está caminhando para trás. Poderia citar muitos exemplos. Então, como eu estava dizendo, há muita briga, agonia, por causa de cargo, por causa de posição. É um fofocando com o nome do outro, para derrubar o outro, para tomar aquela posição. É um conspirando contra o outro, para derrubar o outro, para tomar aquela posição. E aí cria-se contendas por causa de ciúme, por causa de inveja ministerial. Aí cria-se barreiras, cria-se inimizades. E aí, a verdade é que o Espírito Santo deixa de operar. E a carne passa a falar mais alto. Quando as pessoas se dão a essas práticas, aí um já não se dá com o outro, tinha comunhão, não tem mais, aí já é carne. Tudo por causa de posição, por causa de carne, por causa de oportunidade. Quem tem que aparecer é Deus. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Mas quem tem que aparecer no meu chamado é Deus. A glória é para Deus. Quem tem que aparecer no seu chamado é Deus. A glória é para Deus. Se Deus resolveu deixar você um tempinho de molho, dê glória a Deus. Se Deus levantou você para algo, dê glória a Deus da mesma forma. Aleluia. Falei ontem, né? Essa semana eu conversei com a irmã Márcia que eu ia me segurar um pouquinho, me afastar aqui, me ministrar uns 15 dias para ver se o osso cola. Você está ministrando, eu não sou nem inquieto para ministrar, eu vou ali, vou aqui, pula aí o osso não vai colar nunca. Aí a irmã Márcia, não, tem que segurar um pouquinho. Eu não sei desse negócio de oportunidade. Quem tem que aparecer é Deus. Amém? Então nós temos que ter essa consciência e colocar o termômetro espiritual em nós mesmos. Peraí, eu estou aqui. O pastor falou do outro lado, boa parte daquilo que o pastor falou, aleluia. Boa parte daquilo que o pastor falou é para mim. É para mim. Eu vou tomar posse disso aí, eu vou me orientar aqui, eu já estou me desencaminhando. Eu estou agindo desse jeito aí. Aleluia. Cuidado. Cuidado. A unção de Deus não atrapalha ninguém. Aleluia. Deixa aquela porta ligada, por favor. A unção de Deus não atrapalha ninguém. Agora, tem pessoas que se atrapalham com a unção. Amém? Se atrapalham com a unção. Foi separado ao diaconato, agora começa o linguajar
baiana, tira onda. Querer se amostrar, querer se exibir, querer ser mais que não é mais do que ninguém. Foi separado do orfanato, era humilde, desça, seja mais humilde ainda, para que a glória de Deus brilhe na sua vida. Foi separado como evangelista, como missionário, como pastor, qualquer situação na obra de Deus, procure ser mais humilde do que era. Aleluia. Amém? Então assim, nós temos estudado algumas situações que são, como já foi dito, requisitos para o ministério. Requisitos no sentido de o que é que Deus exige de nós, o que é que a igreja exige de nós como ministros da casa de Deus, o que é que a sociedade exige de nós, principalmente a sociedade. Eles podem fazer tudo, mas se você resvalar o pé um bocadinho, é assim que é assim que é crente, é assim que é. Mas julgam mesmo. Amém? Aleluia. Na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre ter vida com Deus, a questão do estar em pé na presença de Deus e da restauração para o obreiro, a obreira, que porventura falhou em alguma área. E ficamos hoje de meditarmos um pouquinho, estudarmos sobre dízimos e ofertas. Então vamos lá, Salmo 50, já lemos, né? Congregai os meus santos. Santos aqui, aqueles que são separados para Deus, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. A aliança com Deus exige sacrifícios. É claro que muitos pegam estes versículos para falar apenas de dinheiro, apenas das coisas materiais. Mas a aliança com Deus, o pacto com Deus, o concerto com Deus exige sacrifício. Aleluia. Tem pessoas, por exemplo, que se sacrificam no sentido de se santificar, de mortificar a carne, apenas na semana da Santa Ceia, na véspera da Santa Ceia, ou no dia da Santa Ceia. Aí aperta a mão do irmão que não vai para a cara dele, aí dá sorriso para a irmã que não vai para a cara dela, e não. Esse sacrifício tem que ser constante em nossas vidas. Amém? Mas eu pedi que os irmãos, orientei os irmãos que pesquisassem sobre o assunto dízimos e ofertas antes da lei, no período da lei e depois da lei. Quantos aqui pesquisaram? Deixa eu ver. Kátia, Rosana, só. Semana corrida, né, gente? 15 dias para pesquisar. Beleza. Então vamos lá. Rosana, me diga alguma coisa aí, Rosana. Missionária Rosana Teixeira. Me diga alguma coisa aí sobre este assunto. A palavra do Senhor nos diz que na época da lei. Solta a voz. A palavra do Senhor nos diz que na época da lei era como para alimento para os levitas, né? E sacerdotes. Hoje, no tempo da graça, eu li lá no livro de 2 Coríntios 9, Deus ama quem dá com alegria. Amém. Que tem que ser algo espontâneo, não é isso? Para que venha assim também a ser ajudado na alimentação daquelas pessoas que precisam, na igreja, na manutenção da obra, né? Está lá no livro de Levíticos também. Eu fiz algumas anotações rapidinho aqui. Amém? Amém. No Antigo Testamento fala sobre o sustento dos levitas, no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, dos sacerdotes, Números, capítulo 18, versículo 28, para ajudar nas refeições sagradas, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 27, na ajuda dos pobres, órfãos e viúvas, Deuteronômio 14, 28 e 29, né? E não, como eu falei, hoje no tempo da graça, no livro também de Malaquias, fala acerca dos dízimos e ofertas. E qual a lição a ser aprendida é que Deus é o dono de tudo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Salmo 24, versículo 1 e Ageu, capítulo 2, versículo 8.
Né? Então, o propósito do dízimo no Novo Testamento é a promoção do reino de Deus e ajuda aos necessitados. É a manutenção da obra. Né? E as nossas contribuições, elas devem ser voluntárias e generosas também. O que inclui também no Novo Testamento, as duas colocações que você fez, a terceira, a manutenção do ministro também. Né? Também do A sacerdote. propagação do Evangelho, investimento em literaturas, enviar missionários, assim, de uma forma bem grande, né? Gálatas 2:10, né? Glória a Deus. Amém? Quem foi mais que pesquisou aí? Kátia, foi? Pesquisei um pouquinho, foi muita coisa. No meu Pronto, ponto de fale um vista, pouquinho então. eu pesquisei Vai lá, Ziquiel. a respeito de por que devemos dizimar. E encontrei 10 exemplos. Né? O primeiro, porque o dízimo é santo, que está lá em Levítico 27, do 30 ao 32. Amém. Porque quero ser participante das bênçãos, que está em Malaquias 3, do 11 ao 12. Porque amo a obra de Deus na face da terra, que está em Malaquias 3:10. O quarto, porque quero ser abençoado, também está em Malaquias 3:9. Porque não ficarei devendo a Deus. O quinto, está em Levítico 27, do 13 ao 31. Porque Deus é dono de tudo. O sexto, está em Salmo 24 e Ageu do 2 ao 8. O sétimo, porque também é minha responsabilidade o sustento da igreja, está em Malaquias 3:10. Amém. Porque quero ter minha consciência tranquila, está em 1 Timóteo 1 Timóteo 1, versículo 19. Porque Deus suprirá toda a necessidade, Filipenses 4:19. Porque a minha descendência não mendigará o pão, Salmo 37, 25. Glória a Deus. Tem mais? Pesquisei um pouquinho também, assim, antes da lei, né? Dízimo antes da lei, que fala de Abraão e Jacó, né? Que eles fizeram um voto a Deus. Né? Que o dízimo também nasceu em um período da graça. E foi o favor de Deus que levou Abraão e Jacó a entregarem os dízimos muito antes do surgimento da lei mosaica. As referências estão em Gênesis 14, versículo 20, quando Abraão, voltando de uma guerra, pegando ali os despojos, né? Disse que de tudo iria dizimar ao Senhor. E Gênesis 28, versículo 22, quando Jacó promete, se Deus honrasse, como havia acabado de falar com ele, que ele daria o dízimo de tudo ao Senhor. Jacó também faz uma oferta para Deus, na presença de Deus, ungindo uma coluna, uma pedra, serve de coluna, com bebida, aleluia, e com azeite, em Gênesis 35, versículo 14. É uma forma de ofertar ali a Deus, é uma cerimônia perante Deus. Também Gênesis capítulo 4, a Bíblia nos fala sobre a oferta de Caim e de Abel. Caim era um lavrador, cultivador da terra, plantava e colhia, e Abel era pastor de ovelhas. Aleluia. E foram apresentar cada um a sua oferta para Deus. Aleluia. E Caim ofereceu algumas coisas lá da sua roça, da sua fazenda. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Aleluia. E Deus, diz a Bíblia, que atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Essa questão aqui, mas Deus não poderia receber? Como já foi ensinado aqui em cultos, sobre a oferta da viúva pobre. Está lá em Lucas capítulo 21, a outra referência é Marcos capítulo 12. Aleluia. Lucas capítulo 21,
4, 5 primeiros versículos. Marcos 12, do 41 ao 44. Quando o Senhor Jesus mostra as pessoas indo ali do gasofilácio, no ofertório, colocar cada um sua oferta. O Senhor Jesus mostrou, olha, tinham fazendeiros ali, homens ricos, levando grandes somas de dinheiro e depositando. A mulher foi lá com 2 moedinhas. O historiador diz que eram 2 leptons. Um lepton era, na época, equivalente hoje a 1 centavo. Então ela ofertou 2 centavos. Curiosidade para quem é curioso como pastor, essa moeda do lepton era uma moeda que não tinha valor porque era feita num metal qualquer com um pouquinho de prata, mistura, não era algo puro, não tinha valor material. Mas o Senhor Jesus disse que ela colocou ali tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha para o seu sustento. Para o seu sustento. Ela foi lá e colocou lá. Aleluia. Ela colocou, o Rosana lembrou fez menção que o apóstolo Paulo ensinou em Coríntios, 2 Coríntios 9, 6 e 7. E Deus ama, principalmente versículo 7, aquele que dá com alegria, dá com amor. Então o que o Senhor coloca na balança, aleluia, não é propriamente o valor, a quantia, aleluia, é a intenção. Com que intenção eu estou dizimando? Com que intenção eu estou dizimando? O dízimo é diferente, é o valor certo. 10% de tudo aquilo que eu recebo. Mas com que intenção eu estou devolvendo esta porcentagem? Ou a oferta, que é o que eu proponho no meu coração, ou muito pouco. Com que intenção é que eu estou ofertando para a obra? Aleluia. Então o que pesa na balança de Deus não é bem o valor, é a intenção. É a intenção. Amém? Então Abel ofertou o melhor do seu rebanho. Caim ofertou uma coisa qualquer. E o dízimo, abra a porta ali, por favor. Deus abençoe. Bem como o dízimo, bem como a oferta, aleluia, não é uma coisa corriqueira. É como Jaqueline, foi Luciana falando essa semana. É uma forma de adoração. É uma forma de adoração a Deus. Amém? Não é uma coisa qualquer. Louvado seja Deus. São coisas ou situações que devemos levar a sério. Amém? Não dizem, como já foi colocado. Alguns dizem que a gente não deve dizimar porque é a lei, que Jesus aboliu a lei, que nos justificou, somos justificados pela graça, não pelas obras da lei. O dízimo veio bem antes da lei. Aí é que está a situação. E uma outra parte que a gente vai encontrar aqui. Nós temos que ter muito cuidado. A minha intenção, infelizmente, a grande maioria, e muitos também que não vieram hoje, não pesquisaram, a minha intenção era essa: a gente fazer um debate bom, que todos tivessem pesquisado. Aleluia, e trouxessem várias situações, porque hoje em dia na internet, tanto escrita como em vídeos, em áudio, tem muito estudo, com nome de estudo bíblico, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Tem muito estudo posto na internet hoje, contradizendo a Bíblia Sagrada. Temos que ter muito cuidado. A pessoa lê a Bíblia, estuda ali um pouquinho e aí acha que está capacitado e quer sair ensinando. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, querem ensinar o que eles não entendem. Querem ser mestres da lei e sair ensinando o que eles não conhecem, o que eles não entendem. E hoje em dia tem muita gente assim. Por exemplo, uma coisa tão simples, uma coisa muito simples. Vou citar 2 passagens da Bíblia, só para você ter ideia de que a Bíblia não é bem o que você pega aqui. É profundo. Você tem
procurar estudar, pesquisar, e aí a ferramenta vai sendo afiada, e afiada, e afiada, e cada vez você vai crescendo, você vai melhorando. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na casa dele está faltando. E eu não estou falando na casa de uma pessoa que é rebelde, que é desobediente, que é reincidente em pecados, em pecados, em pecados. Não, eu estou falando de uma pessoa que está se esforçando a cada dia, se santificando, melhorando na presença de Deus, procurando agradar a Deus, porque está faltando na casa dele. E aí, cadê a palavra? Porque a palavra não pode mentir. Os irmãos estão entendendo? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na realidade, no original, não está escrito assim. Na medida em que vão copiando e copiando e copiando, mudam-se alguns termos. E mudando-se alguns termos, às vezes também. Obrigado, Zico. Chegou o homem aí. Aleluia. Está bonito. Glória. 7,5 de Deus. Amém? O 7 é de Deus, e bem nosso, né? Só a gente entende esse mistério, né? Aleluia. Está escrito no hebraico, no Salmo 23, assim, ó: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. A escritura original é essa. Então, a pessoa lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí cria uma doutrina em cima disso. Que o entendimento dele é aquele. Como eu, novo na fé, li assim, aprendi assim, e tantos outros também aprenderam assim. É assim ou não é? Você quer ver outra passagem interessante? Lamentações capítulo 3. Eu tenho em casa guardado que me deram, Deus providenciou para me darem 2 Bíblias muito antigas. Pega as páginas, uma é desse tamanho, ó. A outra é menorzinha, mas é dessa grossura. Eu brinquei com o Jean outro dia. Jean, vou te dar essa Bíblia para você ir para a igreja com ela. Meu Deus, é mais. Ó. Aí tem essa tradução bem mais antiga. Lamentações capítulo 23. Lamentações do profeta Jeremias. Quando Jeremias diz: coloca a tua boca no pó. Talvez assim, ou porque assim, a maioria das traduções diz talvez, porque talvez haja esperança, não está te dando certeza. Colocar a boca no pó quer dizer orar, ó, assim, ó, colocar a boca no pó é isso aqui, ó, botar a cara aqui no chão e orar, aleluia. Então coloca a sua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Você complicou, mas a tradução original não diz isso. A tradução original diz assim, ó: vá orar, coloque a sua boca no pó, se ainda houver esperança. Se tem esperança, vá orar. Se não tem mais esperança, se já é. Você entende? Então, como são essas duas partes da Bíblia? São uma centena de outras passagens da Bíblia que são mal compreendidas, mal entendidas e muito mal ensinadas. Os irmãos estão entendendo? Então a pessoa vai lá na internet e pronto, ele entende daquele jeito, joga lá, e um monte de gente, ao invés de procurar estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, fazer cursos, buscar, vão estudar. Aleluia. Mas não, ele quer pegar lá um comentário desses que tem rodapé de Bíblia, pega qualquer comentário daquele, não procura pesquisar se aquilo ali é assim mesmo, ele começa a pregar como se fosse. E aí vai se disseminando heresias, mentiras, como diz a palavra, destruidoras. Amém? Essa aqui, o rapaz me fez uma pergunta. Pega a Ramon e responder. O papai me fez uma pergunta, eu ia responder ele decorrente do estudo que está na Bíblia, que é o dele Nelson Rocha. Sim. Aí ele perguntou sobre a passagem que o choro pode durar a noite, que a alegria veio amanhecer, que ele só chorando, sofrendo e não chega. Esse dia nunca amanhece. Aí, é complicado, né? Complicado. E quando eu peguei Nelson Rocha, disse que a gente se
simboliza a ressurreição de Cristo, né? O estudo. Isso. O pastor Aldeir Nelson Rocha lançou a Bíblia revelada, né? No Novo Testamento, Velho Testamento, ele lançou há pouco tempo. Não sei se já está disponível por aqui. Na frente, se Deus permitir, a gente vai adquirir. Adquirimos a do Novo Testamento, né? A Amor também adquiriu, Wanda adquiriu, Jean adquiriu. É muito boa. Agora, pronto. Na minha opinião, teólogo, professor de teologia no Brasil, hoje, dos que eu conheço, já tive a oportunidade de ler livros de uns, apostilas de outros, vídeos de outros, ou pela internet, DVDs diversos. Dos que eu conheço hoje, na minha opinião, não tem um teólogo melhor no Brasil hoje do que o pastor Aldeir Nelson Rocha. Não tem um melhor que ele. Não conheço. Tem um da Adventista que é muito bom, tem muitos vídeos, eu esqueci o nome dele agora, jovem, mas conhece muito, sabe muito da Bíblia. Dá prazer você assistir o vídeo. Mas igual o pastor Aldeir, toda a glória é dada a Deus. Não tem um, na minha opinião, no Brasil hoje igual a ele. Agora, o homem é falho. O homem é falho. Está aí agora um exemplo. O pastor Aldeir ensina em um dos seus vídeos que quando Jesus estava aqui na terra, que Satanás, quando tentou a Jesus, se tu és o Filho de Deus, esse que Satanás não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí que os demônios que se manifestaram, Jesus expulsava para eles não revelarem, não falarem, que não sabiam. Não. Aí você vai estudar os evangelhos e vai ver várias situações, demônio manifestar e dizer, eu sei quem tu és. Pastor, é falho. Ele conhece Deus, não chega, nem 1% do conhecimento que aquele camarada tem. Todo longe, milhões de quilômetros de distância. O cara sabe muito, mas aqui ele errou. Eu mostrei para a gente, eu peguei vários versículos na Bíblia para aquele ano. A gente estava estudando o vídeo, a aula, ele ensinando sobre isso. Ele, peraí, pastor, e agora vacilou. A Bíblia está aqui, ó, está aqui. O Espírito maligno dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Que sabia que Jesus não é preendido para ele não espalhar. O pastor esqueceu disso, foi até que houve. E um outro ensinamento que ele ministrou também acerca de outra coisa, que ele falhou. Eu debati com o versículo geral, a gente refutamos o argumento dele dentro da Bíblia, e a gente viu dentro da Bíblia que o pastor tinha errado. Então é importante, irmãos, um estudo desse aqui, vocês acompanharem, anotarem, nem anotar e depois jogar lá no canto e só anotou aqui para mostrar o pastor que está anotando. O pastor orienta vocês a estudar, tem internet em casa. Aí eu pergunto, eu falei na outra, 15 dias atrás, para estudar, para debater no segunda-feira passada, só que por causa do horário, estudamos os outros três temas, que nós já falamos aqui, não deu tempo de estudar esse último. Aí deixamos para hoje, mais uma semana, então 15 dias para vocês pesquisarem na internet. Só 2 pessoas pesquisaram. Aí eu pergunto, nesses 15 dias para cá, quantas vezes vocês entraram na internet para acessar Facebook? Quantas vezes? Então é falta, me perdoe, aí é falta de interesse. Aí é falta de interesse. Quem não tem internet ou não sabe usar o computador, está perdoado, vai ficar tranquilo. Eu realmente não teve tempo, nem para um nem para outro. Mas você teve tempo para acessar o Facebook, o YouTube ou outras redes, outras coisas, e não fez a pesquisa, implica. Você tem que se esforçar, fazer sua parte, né? Você tem que fazer sua parte, tem que descer, tem que buscar, pagar seu preço e adquirir a sabedoria. Amém? Louvado seja Deus. Então, é interessante estudarmos essas coisas. O camarada vai lá, aqui tem um irmão, eu não estou falando mal dele, estou falando a realidade. Aqui ele foi evangelista Joilson, que é conhecido como Demo. Ele tem uma gráfica lá no final de linha e uma congregação lá perto da casa da mãe dos familiares de Todd. Louvado seja Deus. Hoje ele é pastor, foi consagrado, pastor, no conselho com os pastores. Aleluia. Mas eu soube que um tempo atrás ele estava ensinando na congregação dele que
é errado dizimar. Aí, penso eu, acessou um desses vídeos aí, dessas coisas na internet, absorveu a esponja e agora jogou para a igreja. Porque era da época da lei, Já viu aqui que não era, isso não foi criado na época da lei. Na época da lei, Deus, porque dentro dos 613 mandamentos, entrou isso aqui também como um mandamento do Senhor. Mas isso não surgiu na época da lei. Amém, gente? As irmãs já citaram alguns versículos do Velho Testamento, Números 18, né? Anotei também aqui alguns. Deuteronômio 14, 22, a irmã falando do versículo 27, 28 e 29. Neemias, capítulo 10, versículo 37. Mas quem gosta de anotar. Levíticos, isso aí tudo da época da lei. Levítico 27, versículo 30, que dizem ali que os dízimos, né, pertencem, as ofertas pertencem ao Senhor. Malaquias 3, do 8 ao 12, aleluia. Uma coisa interessante, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, se interessarem e pesquisarem. No período, eu vou dar uma dica boa, uma dica forte. Vou dizer o nome de 3 reis, aí fica fácil para vocês pesquisarem: Rei Josias, Rei Josafá e o Rei Ezequias. 3 reis de Judá, o povo de Judá: Josias, Josafá e Ezequias. No período de um desses 3 reis, os levitas abandonaram a obra, porque os levitas eram sustentados com os dízimos, as ofertas que eram levadas para o templo, e o povo não estava ofertando e dizimando como deveria. Então os levitas abandonaram a obra. Então foi feita a convocação para que o povo voltasse a ofertar e dizimar, para que cada levita recebesse a sua porção, a sua parte, e pudesse voltar a oficiar, a trabalhar na casa do Senhor. Pesquisem. Se querem aprender, vão pagar preço, vão buscar. Amém? Fácil. Se já deu uma dica, ótima aí. Agora depende de você. Então a questão do dízimo ali, das ofertas que eram levadas para o sustento dos ministros, como foi colocado pela irmã na pesquisa que ela fez, que também eram usados para a manutenção da obra de Deus, construção e outras coisas mais, reformas e uma série de situações, como também Deuteronômio 14, 28 e 29, no sustento de órfãos e de viúvas, principalmente as viúvas que eram desamparadas. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Não, anotem ainda. Anotem também outros versículos aí. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 20, todos agora do livro de Êxodo. Êxodo 20 e 24. Êxodo 20 e 24. Êxodo 22, 29. Êxodo 22, 29. Êxodo 25, versículo 2 e 3. Êxodo 25, 2 e 3. Êxodo 27, versículo 20 e 21. Êxodo 27, versículo 20 e 21. Êxodo 30, versículo 15. Êxodo 30, versículo 15. Ok? Todos esses também falam acerca de dízimos e de ofertas. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Vamos ler o versículo 9 e 10, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O que é que diz? Leal. Honra ao Senhor com os teus bens. E com as primícias, ou seja, com a primeira parte de
toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão muitos teus lagares. Isso. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho, de mosto, os teus lagares. Então Deus está prometendo abundância. Amém? Amém. Aleluia. Para aqueles que colocam a obra e o reino em primeiro lugar. O Senhor Jesus vem, em referência a isso aqui, em Mateus capítulo 6, aleluia, falando sobre pessoas que estavam preocupadas com o que ia comer, com o que ia vestir, com o que ia beber, com o que ia viver. Aleluia. E o Senhor fala que os pássaros não semeiam, não plantam, e nem guardam em depósitos, em celeiros. Contudo, o nosso Pai Celestial nos alimenta todos os dias. Amém? Jesus também deu outro exemplo acerca do vestir. Aleluia. E os lírios do campo, aleluia, nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, pode se vestir como os lírios do campo. E aí o Senhor fala que o que é mais importante? É o alimento ou a vida de vocês? É o que veste? Aí Jesus fala, Mateus 6,31, se eu não me engano, os gentios, ou seja, os não judeus, hoje a palavra seria os não crentes, os não cristãos, é que se preocupam com essas coisas. Mas vocês, aí diz mais adiante, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus é a salvação, a justiça é fazer a vontade, é cumprir a palavra. Então, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A irmã citou também Filipenses 4,19, quando o apóstolo Paulo diz: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, nessa passagem aqui de Provérbios, que diz a Bíblia, acerca das primícias da nossa renda. Primeiro, a parte da nossa renda. Assim é que é o correto. Em primeiro lugar, o reino do Senhor. Depois, a gente ajeita cá aquilo que o Senhor nos permitir ajeitar. Infelizmente, nem todos têm essa fé, nem todos têm esse pensamento. Mas aí é problema particular de cada um com Deus. Amém? Eu quero ser abençoado um pouquinho mais com Deus, como cada dia mais me enquadrar aqui nessa palavra. Os irmãos estão entendendo? A questão do dízimo, citei tempo atrás aqui, que é mais fácil uma pessoa que ganha pouco ser fiel no dízimo do que o que ganha muito. Mas como deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Porque se a pessoa não for realmente uma pessoa espiritual, e aí me perdoe, a maioria não é espiritual, a grande maioria do povo de Deus não é espiritual, e não sou eu, pastor Zé Carlos, que diz isso, o próprio Jesus que deu a entender, quando alguém perguntou para ele, viu da maneira que ele estava ensinando, vai vir cá, Senhor, e são muitos, eu queria saber se eram muitos, serão poucos que entravam no reino dos céus. E aí, Senhor? Aí o Senhor virou para ele e disse: manda você, entre pela porta estreita, não deixa a vida dos outros, cuida da sua. Mas você está se preocupando com os outros, quer ser da sua? Cuida da sua. Se são poucos ou se são muitos, em outras palavras, não é da sua conta. Você tem que cuidar da sua vida para você entrar. Ele está preocupado, sei lá, do jeito que ele está pregando aí, não vai ser muita gente que vai entrar lá, não. Aí o camarada ficou preocupado com isso. Eu venho numa linha de pensamento e lhe digo, infelizmente, como a maioria das pessoas não estou ofendendo, é como se fosse uma pesquisa, a lida do dia a dia.
a experiência do dia a dia com ovelhas. Eu digo isso baseado nisso. A maioria das pessoas não são espirituais. A grande maioria não são espirituais. Amém? E aí, é mais fácil uma pessoa que ganha pouco ser fiel no dízimo da oferta do que aquele que ganha demais. Dei até um exemplo, eu lembro aqui que eu dei um exemplo. Digamos que uma pessoa ganha um prêmio milionário. Aí, para ele ser fiel ali diante de Deus, com dízimo e com oferta, para ele é mais complicado. Uma série de fatores. Um dos principais é aquela passagem que o Senhor Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, estará o seu coração. Tem outra passagem da Bíblia interessante. A Bíblia, a tradução comentada por um judeu. Tenho ela no Novo Testamento, eu tenho ele. E eu achei interessante o judeu explicando aquela passagem do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus diz sobre: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos não forem bons, quão grandes trevas serão. Você lê aquilo ali e fica assim meio no ar, sem entender. Chega, como é isso aqui? Está falando de olhar as pernonas ali, aquele outro, os bem de alguém. Aí está falando da questão da generosidade. O judeu é muito aplicado a isso. É interessante que o judeu prospera em tudo, você já viu? Silvio Santos é judeu. Tem um monte de outros judeus aqui no Brasil que são grandes empresários, são ricos. Na época do Holocausto, entra a questão da ganância do homem e a questão, claro, que é espiritual, para perseguir o povo de Deus. O Holocausto, onde morreram só de judeus aproximadamente 6 milhões de pessoas, fora negros, gays e deficientes físicos. E Hitler mandou matar milhões de pessoas. Então a questão dos judeus mandou matar, a questão da perseguição espiritual. Satanás não gosta desse povo. E a questão da ganância do homem, porque a maioria dos judeus que viviam na Europa naquela época eram prósperos, matando, passando a mão do dinheiro do povo para alimentar aquela guerra descabida, aquela loucura que aquele cidadão fez e propagou pelo mundo. Mas então a questão da generosidade: se os teus olhos forem bons, entra aquele ditado que os olhos são a janela da alma, Então, se a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que abre a mão, é uma pessoa que procura ajudar, procura ver o lado dos outros, então essa pessoa, entre aspas, será banhada de luz, viverá na luz. Louvado seja Deus. Mas se a pessoa tem um olho mau, é mesquinho, é ganancioso, é avarento, essa pessoa automaticamente vive em trevas. É nesse sentido que está escrito lá no Evangelho de Mateus. Amém, gente? Vamos ler ainda mais um versículo aqui em Provérbios, capítulo 11. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 24. Amém? Quem lê? Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Isso. Alguém aí tem uma tradução diferente? Ramon? Porque distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. Complicado, né? Ele está segurando, achando que vai se dar bem, mas na realidade ele está ajudando. Amém? Está achando que vai se dar bem, quebrando a cara. Por quê? Porque ele é movido pela ganância, ele é movido pela avareza. E a Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios e na carta de Paulo aos Colossenses que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. A
coisas materiais, ele está idolatrando as coisas materiais. E essa pessoa está afastada de Deus. Amém? Então aquele, como é, Ramon, primeiro Pedro, vê aí. O que distribui com generosidade. Aquele que distribui, o Ricardo leu, aqueles que, há alguns que espalham, outra tradução diz aquele que dá, aquele que abre a mão, aleluia, e ainda se lhes acrescenta mais, amém? Agora a gente foge um pouquinho do assunto aqui, não só no trocante a dízimo e oferta, para manutenção da obra, para destinos da obra, mas a questão nossa mesmo, da gente ver alguém precisando de socorro, de uma ajuda, e a gente fecha a nossa mão, e nós não devemos ser assim, aleluia, nós vamos deixar para outro dia, senão o horário não dá, amém? Mas para estudar, o livro de Provérbios é pequenininho, dá para você ler numa noite, em 2 dias no máximo, você lê o livro todo. Leia o livro de Provérbios, marcando todos os versículos, que são vários, que falam de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, de socorrer alguém que está precisando. Aí você vai ver lá vários versículos dizendo que Deus não vai ficar devendo àquele que abre a mão para o necessitado. Deus vai lhe pagar o benefício. Você vai ver lá em Provérbios escrito dizendo que, louvado seja Deus, aquele que está nos ouvidos ao clamor do pobre, ao clamor do necessitado, quando ele clamar, Deus também vai tapar os ouvidos. Você vai ver uma série de versículos nesse sentido, de ajudar o necessitado, de ajudar o pobre, independente do nosso compromisso com a obra. Ah, mas não vou dar esmola não, porque a esmola deixa o camarada mal acostumado. Mas tem situações que eu não tenho como dar emprego para ele, como dar uma guia para ele vender. Ele está precisando é ali agora do pão para comer, do feijão para levar para a família. Ah, não, eu vou orar primeiro para ver se Deus manda eu dar. Aí lá em Provérbios também tem escrito, o mesmo que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 17. Se está na sua mão, Tiago 4,17, se está na sua mão o poder de fazer o bem, de ajudar alguém, que você não faz, você comete pecado. E Deus vê tudo, e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Hoje alguém está estendendo a mão para me pedir socorro, eu vou e fecho a mão. Amanhã ou depois, tudo se manda, se corre. Como o povo diz, né? O mundo gira, a roda gira. Quem está embaixo hoje vai estar em cima. Esse ditado alguns não concordam, mas se aplica também na vida. É um ditado, tem lá suas verdades. Mas depois eu vou precisar de alguém vai fechar a mão. É simples. Então, são ensinamentos que nos dão sabedoria, que nos conduzem em prudência diante de Deus e diante dos homens. É claro que eu não vou fazer por alguém aquilo que eu não posso fazer. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para a boca dos outros. Eu posso repartir o meu da boca dos meus filhos, mas não deixar em falta. É diferente. Amém? Quando João Batista saiu pregando a mensagem que Deus lhe deu, João disse: olha, alguns perguntam, João, e aí o que nós devemos fazer? Quem tiver 2 roupas, dê uma que não tem. Quem tiver 2 roupas, ele não falou quem tiver 200 roupas, quem tiver um guarda-roupa cheio de roupa. Ele falou quem tiver 2. Você só tem 2, mas tem uma ali que não tem. Tem uma. Não vai fazer falta não. Você não está vestido? Quem tiver que se alimentar, reparta com quem não tem. E aí a Bíblia, Deus usa o apóstolo Paulo para ensinar, aleluia, sobre a questão das boas obras. Boa obra, nós não somos salvos por causa das obras, ou por causa das boas obras, mas nós fomos salvos, fomos chamados para praticar as boas obras. Os irmãos entendem isso? Então eu não posso ser um cristão mesquinho.
Cristo. Eu não posso ser um cristão e viver com mesquinharia, e viver com miséria. Eu já relatei isso aqui. A Bíblia diz que a gente deve fazer com a mão e esconder a outra, mas sem citar o nome da pessoa. A pessoa estava desviada, o Senhor nos usou para acolher. Aí a família, como ele não foi para o ministério da família, que é universal, a família dele, padrasto, irmã Jânsia, aleluia, era a primeira congregação que tinha ensino única, né, na época, o início do ministério. Aí colocamos ele para morar, para dormir dentro da igreja. Ele ficou lá 1 mês, 2 meses, um período desse aí. E aí, às vezes a irmã Jânsia não ia levar o alimento. Márcia, na época, era meio cascadura, não estava na fé. Ah, não vou botar a comida. Falava só, não, meu filho, qual é o meu? Aqui é o meu? Beleza. Botava minha janta, aqui é o meu, né? O quarto, tampava e levava. Voltava com um pão, com uma fruta, para evitar problema, sabedoria, para evitar contenda. E ele foi indo, foi assim. E não foi uma vez, nem duas, não, foram várias vezes. Hoje, aleluia. Hoje eu me alegro. E hoje ele é um grande homem de Deus. Deus deu o ministério para ele, levou ele para o interior, abriu o ministério, está com mais de uma congregação, está com programa no rádio, e ganhando almas a torta direito. Hoje a gente entra no Facebook e dá prazer você ler os comentários lá que o pessoal fala, grande homem de Deus, uma bênção. Agradeça a Deus pelo pessoal falando com ele. Agradeça a Deus pela sua vida. E toda vez que ele vem em Salvador, ele diz, não, pastor, eu posso, tem irmão, tem parente, mas eu vou ficar aí com vocês. Ele vem para Salvador, ele fala, pastor, por exemplo, outro dia ele passou aqui embaixo, que foi daqui, amigo, tá, não, a situação dele, não posso mentir, foi assim, assim, assim. Então lá, se o senhor não abençoar, não bota meu pé lá. Ele não é ovelha da Atos Apóstolos, não. Ele é pastor presidente hoje do ministério, bem sucedido. Você vê a questão da consideração do respeito? Não é questão de partidarismo. Ele não, pastor, abaixo de Deus. Deus levantou o Senhor para restaurar a minha vida. E o Senhor é minha cobertura espiritual. E hoje eu olho para o ministério dele, eu olho para o que Deus está fazendo na vida dele e lembro que foi bom, às vezes lá atrás, teve dia a gente dividia a minha janta, metade para ele, metade para mim. Ele falou, vai fulano, veio pouca, que só tinha essa, então eu dividi para mim e para você. Olha, segure essa aí que eu vou comer uma frutinha, uma banana que tem lá. Não, toma, fique em paz. Porque hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. E você está por aí, não sei como é que vai ser o seu amanhã. E hoje eu vejo isso e eu me alegro, porque valeu a pena. Valeu a pena ter levado aquela oferta de amor. Valeu a pena abraçou, aleluia. Derramar aquelas lágrimas. Valeu a pena. Louvado seja Deus. Então, eu estou contando isso, não esperando aqui recompensa de ninguém, como diz aqui, né? Você que você conta, você já ganhou sua recompensa aqui. Eu abro mão dessa recompensa até lá. Porque Deus sabe que eu não fiz isso com interesse, e o meu interesse era ver ele restaurado, ver ele abençoado. Aleluia. E hoje ele está restaurado e abençoado. Eu glorifico a Deus que é um grande amigo. É um amigo mesmo, de fé. Amém? Então eu vi que valeu a pena. Então eu estou contando isso aqui mais uma vez, eu já falei disso uma outra vez aqui, para servir de exemplo para você. Então um dia alguém pode bater na sua porta também dessa maneira. Ele estava desviado do evangelho, ele era pastor, ele estava assaltando lá para o lado da sua banda, ele estava traficando, ele estava jogado, e Deus foi lá e nos usou para restaurar. E aí, na restauração dele, surgiram esses imprevistos, as lutas que ele passou com o padrasto na época, com outras pessoas da família, e a questão da minha esposa que não estava na família. Márcia hoje não age assim. Hoje, quando ele chega lá em casa, a irmã Márcia, ô fulano, e aí, já vamos almoçar com a gente, não, vai dar manchinho aqui, ele fica todo, ele é todo na dele, todo, não, mas isso é Márcia, não, bota uma insistência terrível. Mas naquela época a Márcia não era assim, era casca grossa, ele não entendia. Amém? Aleluia. Então eu estou contando isso primeiro para glorificar o nome do Senhor, e segundo, para ensinar para vocês que vale a pena você abrir a mão.
ajuda. Não é para abrir a mão para os descarados que tem por aí, que está querendo me fazer igreja, fazer você de tudo. Não estou falando de situação recente agora, não entendendo o que eu estou dizendo, né? Estou falando de uma série de outras situações. O camarada roda e pronto. Os crentes são otários, são atestalhados, vou bater lá porque fulano tem vai me dar. Ele para beber, para curtir, para ir para show, para usar droga. E a gente, nós não somos esses que eles pensam. Para nos fazerem de abestalhados e tirar proveito da gente. Já pensou agora? Você vendendo o seu churrasquinho lá, deixando de vir no culto, sacrificando, que tem que honrar sua família junto com o seu esposo. Então, claro, sua guia, a irmãzinha também ali que vende o acarajé dela, debaixo do sol, debaixo de chuva, carrega aqui, outro desaforo, quebrança enfiado, uma série de situações difíceis. O camarada vir levar seus 10, 22 reais, 30, 50 para usar droga. Não fala no tocante a se fazer de abestalhado, não. Mas quando realmente você vê que a pessoa precisa daquela ajuda, seja um prato de comida, seja realmente um valor para o transporte, para alguma coisa, um socorro para dentro de casa, então, eu digo algo para você com experiência, ajude. Se tiver na sua mão o poder, mesmo que você tenha aquele, fique sem, mas você tem de onde tirar. Você tem emprego, você tem uma guia, você tem uma Bolsa Família, você tem uma aposentadoria, você tem de onde tirar. E aquela pessoa está passando uma crise, um momento ruim, e no momento aquela pessoa não tem de onde tirar. Mesmo que você fique sem na hora, eu vou além de João Batista. João Batista manda dividir, né? Você tem duas roupas, não é um guarda-roupa cheio. Se você tem duas, tem uma. Se você tem um alimento, reparta com quem não tem. Eu vou além. Mesmo que você fique no momento sem e fique no jejue e dê aquilo ali. Socorra. Lá na frente, você vai ver que aquele socorro que você prestou não foi em vão. O Espírito de Deus é tremendo. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui agora de um outro rapaz. Outro dia eu estava na fila da lotérica com o Caled, já encontrei ele várias vezes. Pastor, rapaz, ele é todo assim. Ele fala com a gente, ele parece até parente lagartixa. Ele, pastor, rapaz, pensa e abraça. E aí, rapaz, você está. Ele é pai de 2 filhinhos. Um dia esse rapaz bateu aqui na porta da igreja chorando, todo sujo, todo acabado, correndo atrás. Pastor, pelo amor de Deus, deu socorro, pastor. Ele contou a vida dele, desempregado, a família passando fome, necessidade. Eu bêbado, rapaz. Não está com onda, não, não bebo não, pastor, não bebo não. Um dia eu vim aqui fazer uma visita, chamou alguém que trabalhava aqui na área. Tem alimento aí? Tem. Vê alimento for ali, um valor completo ali no mercado. Vamos aqui, vai lá, você vai lá, jeito sua vida. Aí depois passou uns dias, ele veio de novo buscar socorro. Depois passou uns dias, veio de novo buscar uma ajuda. Depois de uns dias, ele veio aqui dizer, pastor, graças a Deus, ele veio dos cultos também. Ele, pastor, minha carteira de trabalho já está assinada. Acho que era na Vega, parece, uma empresa dessa aí de recolher lixo. Eu trabalho, pastor, ele falando, chorando. Pastor, muito obrigado, Deus lhe pague, Deus ajude. Os irmãos aí me ajudaram, glória a Deus. Estou indo lá, pastor, não estou vindo para caramba, eu estou indo para a igreja ali, assim vai, mas continue indo. Hoje está batizado, hoje é o brilho da casa do Senhor. Toda vez que eu vejo ele, pastor, não, rapaz, agradeça a Deus. Eu e os irmãos lá, fique em paz, agradeça a Deus, só não saia da fé. Toda vez que eu vejo ele feliz na vida, sempre agradecido. Então eu lhe digo, irmão, em nome do Senhor Jesus, o ensinamento aqui, está na sua mão o poder de ajudar. Pode ter sido alguém que saiu, eu vou além, pode ter sido alguém que saiu daqui em rebeldia, alguém que aprontou com você, vamos além, vamos aqui no amor de Cristo. Pode ser uma pessoa que tem você como inimigos, para todos os efeitos é sempre inimigo. Precisou, ajude. Sabe por quê? Lembra quando o Senhor Jesus diz em Mateus 25 que naquele grande dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Bodes para a esquerda, ovelhas aqui na direita. Vocês venham benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Porque eu estive com fome e vocês me deram de comer, estive com sede e me deram de beber, estive com frio e me deram de vestir, estive preso, vocês foram me visitar, estive enfermo, vocês foram lá me visitar, me socorrer. Os discípulos, nunca fez isso para ele. Eles não entenderam o ensinamento, a mensagem. E quando é que a gente fez isso para o Senhor? Quando vocês
vocês fizerem, para qualquer um desses aí, desses pequenininhos, para qualquer ser humano, esse que Jesus quis dizer, quando vocês fizerem para qualquer pessoa, vocês estavam fazendo ela para mim. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração. Ah, mas fulano, porque às vezes a gente se aborrece com alguma pessoa, com alguma situação, a gente se ira. Somos seres humanos. Mas deixa ainda, deixa a ira ir embora. Amém? Vai embora aí. Se pôr o sol se pôs, acabou o dia, a ira acabou também. Tá bom? Se não está conseguindo acabar a ira, vai jejuar e orar para tirar essa porcaria do seu coração. Senão você não entra na glória. A realidade é essa. Mas se aquela pessoa buscar sua ajuda, buscar seu socorro, ajude. Que tem um lá na glória, eu posso não estar vendo, seu pastor pode não estar vendo, sua família pode não estar vendo, a autoridade do governo, da polícia pode não estar vendo, mas tem um lá em cima, lá na glória, que está assim, ó. Vem. E melhor, registrando tudo. Tá bom? Então, pastor, mas eu não sou rico. Pastor, mas eu não tenho prosperidade. Não importa. Ou com muito, ou com pouco que você tenha. Tem um desses versículos aqui que eu te dei, para você estudar. Se eu não me engano, é o 30:15 de Êxodo. É um desses aí que eu pedi para você assinar, escrever, que fala dos israelitas que foram convidados por Deus na vida de Moisés a trazer as ofertas. Aí diz que o rico não deu muito e o pobre não deu pouco. Cada um deu o que podia dar. Então, tendo muito ou tendo pouco, todos nós podemos ajudar alguém. Então, já passou por uma passarela, por uma rua, viu ali uma pessoa realmente deficiente, viu realmente um cego, uma pessoa que realmente... pastor, mas ele anda a cidade toda, não importa. E se naquele dia, mas ele ganha, pastor, não sei quanto. Eu já vi a reportagem. E se naquele dia ele não ganhou nada? Não importa a vida dele. O que ele ganha, o que ele deixa de ganhar. Se está na minha mão aqui, as moedas, ou R$1, R$5, ou quanto for que Deus colocar no meu coração, ou o que eu quiser, não importa o que ele precisa. E eu tenho uma condição em um momento de ajudar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu costumo lembrar do que eu passei na minha infância. Eu passei necessidade na minha infância. Eu sei o que é a barriga colar lá atrás e você ter que ir no quintal, no mato, catar folha de breu para comer, para matar sua fome, matar gato de vizinho para comer, para matar sua fome, esperar meus primos maiores chegar da caça. Deus, ele não matava animal nenhum na caça e não tinha nada para comer. Os parentes da vizinhança, tudo também na época, numa de horror. Não tinha. Eu sei o que é passar necessidade. Antes, quando eu vim para a fé, na fé que eu saí da polícia, né, irmãos? A gente sabe o que é passar necessidade. Aleluia. A gente sabe, eu sei na pele o que é passar necessidade, o que é sofrer. Eu creio que tem outro, tem mais alguém aqui que sabe. Não, passar necessidade mesmo, não é negócio de glorinha, não. Tem mais alguém aqui que já passou? Sabe o que? Deixa eu ver, levanta a mão aí para ver, por favor. Ivanail, Isabel, Aidava, Claudete, quem mais? E que os demais que nunca passaram, que Deus abençoe você para que você nunca passe. Porque é cruel você procurar em casa um pão para comer com chá. Você procurar um pouquinho de feijão, um pouquinho de farinha, jogar sal dentro e comer e não achar. É cruel. Então, se está no seu poder, se está na sua mão, e você pode ajudar alguém, seja como for. Você viu ali a pessoa no curralzinho do ônibus. Tem uns que são relaxados mesmo, né? Ele está ali tirando de tempo, que é para quando chegar no ponto dele, abrir e descer. Mas tem gente que você vê ali pedindo ao cobrador, pelo amor de Deus, olha, eu não tenho, está na sua mão, não precisa negócio de esperar muita coisa, não. Tira ali com um jeitinho, você chega aqui, calma aí, paga sua passagem lá, cobrador, cobra aqui. Não vai faltar para você. Além, e outra, eu, graças a Deus, quando Deus me permite ajudar alguém, Deus conhece o meu coração, eu creio que conhece o seu também. Eu nunca faço uma intenção, não, Deus, ó, Deus, só está vendo aqui, lá, não faça, independente de qualquer coisa. Agora, uma coisa é certa, Deus promete na Bíblia socorrer você, se um dia, ou quando um dia, você precisar. Agora, faça, quando você fizer um transporte para alguém, um gás para alguém, uma conta de luz para alguém, um remédio, uma comida, uma dormida, faça
sem pensar na recompensa. Esqueça, seja desprovido disso. E se você faz pensando, Deus me liberte desse sentimento. Tira isso do meu coração, da minha mente. Eu quero fazer sem esperar nada. Para mim não importa o que é que eu vou receber aqui ou o que é que eu vou receber lá. Eu quero ser salvo. Nem que eu seja o último da fila. Olha, os anjos gritam: vai vir o último, vai vir ele, é Zezé, é Cacau, é pastor Zé Carlos, é qualquer coisa, porque nem que seja o último da fila. Eu não lembrei de você, a gente falou que de fila aqui, amém? Aleluia, nem que saiba o último da fila. Mas eu quero entrar lá na cidade celestial, nem que seja o último. Agora, isso aqui é importante. Vamos ver outras passagens aqui, alguns minutos ali que nos restam. Mateus 23, 23. Passagem aqui. Jesus não aboliu o dízimo. Jesus não disse para deixarem de dizimar. Em Mateus 23, 23, você vai ver Jesus falando que os religiosos se preocupavam em dizimar do cominho, das coisas miúdas. Louvado seja, mas omitia outras situações. Porque eles queriam dizimar até das coisas pequenininhas, que a visão deles, dos religiosos da época de Jesus, era só a visão material. Como muita gente hoje vai para a igreja, hoje em dia, pensando só na prosperidade material. Então Jesus repreendeu isso. Os irmãos entendem? Mas nesse versículo, o Senhor Jesus disse, quem abriu aí? Mateus 23, 23. Leia aí algo, por favor, voz alta. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Fala. Completo? Porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Jesus não disse para não dizimar. Não, façam essas coisas. Dizimem. Até das coisas pequenas que vocês ganham. Mas não deixem de cumprir a justiça, a misericórdia e a fé. Não adianta ser dizimista e esquecer do restante da palavra de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas em momento nenhum aqui, ele aboliu o dízimo, como alguns andam pregando por aí. Mateus 22, 17. Quando a questão do 17 ali em diante, quando na questão do imposto, questionaram se era certo. Ele me deu uma moeda. De quem é esse rosto aqui, essa esfinge na moeda? É de quem? Ah, é de César. Então dê a César o que é de César. Pague o imposto de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Alguns estudiosos dizem, o atual filósofo Mário Cortella, ele é professor de filosofia e outras matérias na Universidade Católica de São Paulo, e um grande filósofo brasileiro, talvez o melhor que o nosso Brasil tenha hoje, estava ensinando que quando Jesus disse dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, o dê a Deus o que é de Deus, ele disse que no original estava dizendo dê a Palestina ao povo que é de Deus. A Palestina não é de outros povos, é daqui do povo de Deus, então dá para o povo de Deus. Mas independente disso, dê a César o que é de César, dê a Coelho o que é da Coelho, dê a Embasa o que é da Embasa. César significa isso aí, são os impostos, o IPVA, o IPTU e assim por diante, e dê a Deus o que é de Deus. Ele agora não é só a questão de eu sou dizimista fiel, vim na igreja uma vez por mês, uma vez na semana, só para dizimar e ofertar. Aí você vai estar agindo igual os hipócritas de Mateus 23, 23. Você está se preocupando só com sua vida. Você quer dizimar e ofertar, e sabe que sem dizimar e sem ofertar, sua vida material vai virar uma porcaria. Vai ser amaldiçoada. Como está lá em Malaquias capítulo 3 e em Ageu capítulo 1. Louvado seja Deus. Ageu capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11, se quiser anotar. Louvado seja Deus. Como desprezando a obra de Deus, cada um cuidando da sua própria casa. Então recebia dinheiro, colocava no saco, na bolsa, no saquetel, e era como se fosse um saquetel furado. E o próprio Deus disse que enviava um grito e espalhava. Estavam eles amaldiçoados porque estavam desprezando a obra de Deus. Mas volta cá, não adianta você só se preocupar em ser fiel na oferta,
em ser fiel no dízimo e não ser fiel a Deus no seu tempo, e não ser fiel a Deus na adoração, e não ser fiel a Deus no sacrifício de louvor. Tem várias passagens, né, que o Senhor fala do sacrifício de louvor, Salmo 50, Hebreus capítulo 13 e outras passagens da Bíblia, que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. O que quer dizer isso? Adoração, adorar o Senhor. Amém, igreja? Então não adianta só se preocupar, não, seja fiel sim, no dízimo e na oferta. Agora se esforce também para ser fiel nas outras áreas da sua vida. Eu não posso vir para a igreja só no dia que eu quero. Eu vou falar hoje aqui de novo, está doendo. O osso não está mal. Tem 3 dias para cá que eu estou comendo uma dor infeliz, né, irmã Márcia? Uma dorzinha de só graça. Aqui agora mesmo está doendo. Mas eu estou aqui cumprindo meu papel. Por amor a quem? Em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar, minha obrigação com vocês. Eu estou aqui ministrando e ensinando. É minha função, é meu trabalho que Deus deu. E eu não vim por obrigação. Eu poderia deixar a Rosana aqui ensinando, deixar o Ricardo aqui ensinando, deixar um outro aqui, de vocês aqui ministrando e ensinando, mas é meu trabalho, que eu faço com prazer, com dor sem dor. Os irmãos estão entendendo? Então cumpra seu papel diante de Deus e não faça como muitos hipócritas que só querem ser fiéis a Deus no dízimo e na oferta. Amém? Se esforce para ser também nas outras áreas. A irmã já citou na pesquisa dela, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Amém? E não devemos contribuir por necessidade ou por constrangimento. Devemos contribuir por alegria, por amor. Amém? Porque a Bíblia, esse texto termina dizendo que Deus ama ao que dá com alegria. Uma coisa, o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo que o boi que debulha ali, que está pisando ali, moendo o grão, ele come dali, de onde ele está trabalhando. Então não pode amordaçar a boca do boi que está pisando ali o trigo, pisando ali o grão. E Paulo cita outros exemplos. Então aí ele fala dele, que ele abriu mão do direito que ele tinha da obra de receber proveito da obra, salário da obra. Ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, aquele que trabalha entre vocês, Deus abençoe, que trabalha entre vocês e é dedicado no ensino, é dedicado na obra, ele é merecedor de duplicada honra. Ele é merecedor. Mas Paulo diz que abriu mão. Porque Paulo, em dado momento, Paulo trabalhava, construía tendas. Chegou uma época que a obra na vida de Paulo cresceu. Paulo não tinha parado, viajava para aqui, viajava para ali, prisão aqui, porrada lá. E aí Paulo se envolveu completamente na obra e teve que abrir mão da profissão que ele exercia. Só que aí você vai em Filipenses e em outras cartas, você vê o apóstolo Paulo falando, agradecendo aos irmãos, e Paulo dizendo: não, eu deixei de receber de vocês, porém despojei outras igrejas. Outros irmãos de outros lugares estavam enviando os meios para que eu pudesse me sustentar. Amém? Essa passagem que o Rosana citou do apóstolo Paulo, ele fala ali de colheita. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Ele fala de colheita sendo uma arrecadação, uma colheita que estava sendo feita. Colheita, diga assim, arrecadar coisas que os irmãos mandavam, roupa, comida, dinheiro, arrecadando para distribuir para os pobres, para as pessoas necessitadas. É bom lembrar disso. Amém, gente? E Lucas capítulo 6, versículo 38. Quem pode ler? Glória a Deus. Hoje a gente acaba mais cedo. Lucas capítulo 6, 38. Quem achou pode ler bem alto. Ai, que vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. Isso é forte. Dai, e vos será dado. se você der, você recebe. É a lei da semeadura. Não tem por onde correr. Se você retém, lá em Provérbios,
lado. Aquele que retém vai receber nada, vai ser atrapalhado. Mas se você abre a mão, você recebe. Amém? Isso não só, repito, não só no sentido da obra, mas em todo o sentido. Dai e recebereis. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a medida que você medir, você será medido. Da forma que você julga, você vai ser julgado. Não tem por onde correr. Amém? Então, dentro da sua prosperidade, dentro daquilo que Deus tem derramado na sua vida, abra mão. Porque você não vai deixar de pagar suas contas, de ajeitar a sua vida para estar tapando o buraco dos outros, né? Mas na medida, pode. Não é quando você não pode. Não, pastor, o que eu faço? Porque eu não ajudei fulano. Mas a gente, não, irmão, deixa menino, deixa criança. Você tem sua família, você tem suas contas, você tem um aluguel para pagar, você tem água. Você não vai deixar de pagar o seu aluguel para ajudar outra pessoa. Você vai morar onde? A questão é quando você pode. Você tem como, você pode, aí você faz. Amém? Aleluia. Atos capítulo, para a gente finalizar, Atos capítulo 20, versículo 35. Uma outra passagem em Ageu, a gente lê. Atos 20 e 35. Mas bem-aventurada coisa. Achou aí, Ricardo? Quem achou? Pode ler. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhamos assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo diz aí para recordar, para lembrarem das palavras de quem? Do ensinamento de quem? Do Senhor Jesus. E qual foi o ensinamento do Senhor Jesus? Mais bem-aventurada coisa é dar. Mais bem-aventurada coisa, ou seja, mais feliz é o quê? Dar do que receber. Amém? Ageu, achou? Capítulo 1, versículo 5 até o 11. Leia aí para a gente finalizar essa parte. Ageu, capítulo Capítulo 1, do do versículo 5 até o versículo 11. Pode ler. Amém. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestidos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Espera aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus diz? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Veja lá como é que você está andando, como é que você está vivendo. Sim. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Suba ao monte, corte madeira para a construção da obra. Vamos lá. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas esse alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porque Volta um pouquinho só aí nesse muito. Volta aí. olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Desejou muito, mas alcançou pouco, recebeu pouco. Mirou no muito, acertou pouco. Por quê? E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Misericórdia. Assoprou, em outra tradução diz dissipou. Além de trazer pouco para casa, o pouco ainda sumiu. Por quê? Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e Abandonada, a obra abandonada. Vai. cada um de vós corre a sua própria casa. Cada um, a obra de Deus está abandonada. Mas cada um só se preocupa com a sua casa, com a sua vida. Complicado, né? Vai lá. Por isso, retém os céus o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. E Peraí. Por isso, e a
não tem fruto. Vai. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das Aí mãos. tem todo um significado. Repete aí os mantimentos, o nome dos mantimentos. Trigo, sobre o mosto, Volta assim. e fiz vir a seca sobre a terra, Vez vira seca. Se tem seca, tem escassez. sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, Complicado, né? É o 11 aí? e sobre todo o trabalho das mãos. Já foi. Tudo. Deus fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Porque largou a casa do Senhor Ah, abandonada. a casa de Deus abandonada. Vamos, só para a gente concluir o raciocínio. Malaquias, abra em Malaquias 3, depois a gente vê Lamentações 3. Malaquias 3. Malaquias 3, do 8 em diante, Lamentações é só um versículo. Lamentações 3, do 8 ao 12. Mais ou menos diz a mesma coisa que Ageu. Pode ler? Pode ler, por favor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Pode ler. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então Deus promete repreender o devorador, né? Entre o cortador, o migrador, o destruidor lá de Joel, tudo junto, no mesmo pacote. A gente vai dar uma segurada aqui, a gente vai para Joel, vai para um monte de outras passagens da Bíblia. Amém? Tudo envolvendo a mesma situação aí. Deus fechar o céu, ou seja, não responder, não abençoar por causa do povo, reter ou desprezar a obra de Deus. Isso é complicado. É como muitos ensinam: não existe oração para repreender o devorador. E na realidade na Bíblia você não vai achar respaldo para o contrário. Não existe. Você vai ver aí. Por causa disso, eu repreenderei o devorador. Se vocês agirem aqui, eu ajo assim. Se não agirem, um abraço. Complica. Lamentações, capítulo 3, versículo 17. O profeta Jeremias disse: já me esqueci do que é a prosperidade. Amém, igreja? Aí você vê o versículo isolado, mas se você examinar o capítulo ou o livro, são 4 capítulos, 5, né, de Lamentações, você vai ver Jeremias falando que todo o sofrimento do povo era por causa do pecado, como foi em tantas outras épocas do povo de Israel, na época de Gideão e na época de tantos outros reis, Jeroboão e tantas outras situações em que Deus fechou os céus, apertou o povo por causa do pecado. Amém, gente? E guarde isso aí na tábua do seu coração. E você procure se doar para a obra. Não, o foco principal do estudo de hoje é o dízimo e a oferta. Aprendemos um pouquinho, né? Digamos assim, uma aula um tanto superficial. A realidade, se a gente for estudar esse assunto, nós vamos ficar aqui semanas e semanas e vai sair muita coisa, vamos aprender muito mais. Então, e agora cabe ao interesse de cada um em crescer e aprender. Amém? Procurar pegar esses textos básicos aí e daí você mergulhar um pouco mais e aprender um pouco mais.
Uma coisa é certa: se fechamos a mão para a obra de Deus, o Senhor também fecha a mão dele para nós. Se fechamos a mão para ajudar alguém que precisa, desde que a gente possa ajudar, está na nossa mão o poder de ajudar, Deus com certeza lá na frente vai fechar a mão dele também para nós. Então, que vocês possam guardar isso no coração de vocês, viver e praticar. Amém? E com certeza eu creio que aqui tem muita gente que tem bênção, que tem testemunho de bênçãos alcançadas da parte do Senhor, por ser fiel a Deus no tocante ao que foi ministrado, que foi ensinado aqui hoje. Amém, gente? E meu desejo é que Deus nos abençoe sobremaneira, nos abençoe muito mais, com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Já. Até passou aqui um pouquinho. A média passou 3 minutos. Amém? Vamos. Pastor vai louvar o hino. Amém? Eu vou cantar o Salmo 119. Só 2 conhecem o Salmo 119, né? Aqui para meia-noite eu termino de cantar. Amém? Aleluia. Aqui, essa oportunidade, vamos aproveitar e consagrar os dízimos e ofertas para a manutenção da obra. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, o meu coração é o meu altar. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Amém? Falei aqui, ontem, e quinta-feira, eu vou falar por algo. Os irmãos lembram daquela situação que eu fui acusado de uma ameaça? Isso me rendeu um processo. E devido a outra situação que eles tínhamos passado, um valor alto para o advogado, não tão alto, mas foi alto. Pelo que o advogado explicou, ele cobrou 10 vezes menos. E foi alto. Imagina se ele cobra, complicado, né? E dessa vez, eu fui conversar essa semana com ele, só que eu estava orando, jejuando, orando, apresentando a Deus, fazendo abstinência também de alimentos, e no joelho, clamando as madrugadas, indo para a igreja para orar, e dizendo: Deus, agora no momento, eu não tenho. Se ele cobrar 15 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil, eu não tenho de onde tirar nada. Por favor, entre com providência. Fui lá falar com ele. Ele olhou no papel, conversa com ele tudo. Não, que dia é? Tá ali, ó. Vou estar lá. E é só 500. Glória a Deus. Que alívio. Consegui 300.
Eu não sabia, a irmã Márcia tinha levado também 200. Tocar sempre mais sabida, né? Minha esposa. Quando saiu de lá, depois nós estávamos disse, não, eu trouxe 200. Ficou muito feliz. Amém? Glória a Deus. Resumindo, teve audiência. Não, o advogado não foi. Liguei para ele, ligando, não atendia, faltando 20 minutos para o horário da audiência, ele atendeu. Não, eu pensei que era no comércio, o senhor me orientou que era todo fácil. Não, rapaz, fique tranquilo, vem embora, vem no escritório. E você recebeu a intimação, foi oficial de justiça ou foi pelo correio? Pelo correio, você não tem obrigação nenhuma de ir. Pode vir que não dá nada não. Tá bom, daqui a pouco eu vou ver aqui. Desliguei e falei, Márcia, ele falou assim, mas sabe uma? Eu senti de Deus, eu senti dentro de mim para ficar. Fique, Eu falei, eu vou ficar, independente do que der aí, Deus está pondo no meu coração para ficar, eu vou ficar. Vou dizer, se ela perguntar, o advogado, eu tinha ligado algumas vezes para ele, ele não atendeu. Eu não vou falar da vez que ele atendeu. Eu liguei umas 2 vezes para ele, ele não atendeu. Estou aqui, vai ter, não vai ter? Fiquei. Chegou o horário, chamou, entrou na sala, a bacharela lá, uma até jovem, sentei com a Lédia, Márcia também entrou. Aí falou, expliquei tudo direitinho. O senhor tem um documento aí? Tem. Mostrei o documento. Tive como provar que eu não estava aqui, foi na época daqueles 36 dias. As pessoas acusaram 2 vezes. Uma vez foi um carro com 3 homens encapuzados, dizendo isso foi o que mandei. E de outro dia que eu estava com um carro preto também, com mais outro encapuzado. E como a pessoa fugiu, depois eu parei na porta da igreja, a pessoa passou de ônibus aí com Novo Horizonte. E eu daqui da porta da igreja ameaçando. Eu tive como provar, levei o documento tudo direitinho dos 36 dias, a pessoa olhou, examinou e disse, eu acredito que não vai ter mais audiência nenhuma e que o Ministério Público vai arquivar isso aqui, tá certo? Eu falei, tá bom, mas se porventura, arquivando ou não, eles vão mandar a comunicação para a sua casa, tá certo? Vão mandar direitinho para o senhor vir aqui, mas eu acredito, eu não estou garantindo para o senhor não, mas eu acredito que do jeito que está aqui nos autos, isso aí não vai à frente não, isso aí vai ser arquivado. Eu falei, tudo bem. Passou um papel, ele já me deu a cópia, fui para casa. Falei, obrigado, Jesus. Está vendo que é bom ser eximista? É isso que eu quero dizer para você. Se fosse 5 mil, foi só 500 que ele cobrou. E eu não precisei pagar os 500 para ele. Amém? Você pode bater palmas a Deus. Vale a pena ser dizimista e ofertante fiel. Eu saí de lá alegre, feliz, aí minha esposa, meu filho, a gente comemora, glorificando, e principalmente no tocante a isso. Nossa, tá bem, Cacau? É bom a gente ser certinho aí com Deus nessa área. Deus, mais uma vez, nos honra. A glória é de Deus e a alegria é Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais um dia de vida, pela vitória que eu acabei de falar. Mais uma vez eu lhe agradeço pelo público. Ó Deus poderoso, peço que o Senhor tome tudo em tuas mãos e repreenda qualquer levante, toda obra maligna, seja repreendida e neutralizada pelo poder do nome do Senhor Jesus, não somente contra a minha vida e a minha família, mas contra a vida de todos estes aqui, ou que assistem, ó Deus de Israel. Que o Senhor os guarde, os livre de todo laço, de todo mal, de todo embaraço, de toda pedra de tropeço. Que o Senhor repreenda toda a obra do diabo pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a vitória do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. E que nas nossas vidas, em tudo e sempre, o seu nome seja exaltado, engrandecido, enaltecido e glorificado, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Alegre aqui. Meu Deus. Rapaz, que homem. E aquele vídeo que a gente fez lá, o de Negui, esse pai era uma monta legal, fui com ele ali na rua, eu brincando com ele, coisa da noite doida na orelha, olhei para o lado, tinha um pedaço de pão encostado, ficou assim, peraí, agora conta aqui, e ele só com ele, filma aqui, filma o doido aqui, filma aí, rapaz, o movimento lá, e acabou de risada, amém? Olha a graça.
Amém? Aniversário do meu pacotinho, que daqui uns dias vai estar maior do que 9 anos de idade. 9 anos, essa bênção apareceu lá em casa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não vai fazer aquela doidice não. Hoje é só separa. Depois bota o vídeo lá para você acabar nem nada. Amém? A culpa sua que filmou. Vamos lá. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Deus do poder e glória. Muito obrigado, Santo de Israel, por este amiguinho que o Senhor me deu. Aleluia. Deus, muito obrigado. Toda a sorte de bênção espiritual e material que o Senhor tem concedido ao Calete. Que o Senhor o livre de todo mal, de todo laço, de todo embaraço. O Senhor repreenda todo investido de inimigo contra a vida deste meu filho, Pai. E que ele seja acumulado bênçãos espirituais e materiais, que a bênção do crescimento, a bênção do conhecimento, da sabedoria, da unção, ó Deus de Israel, derrama a cada dia, Pai, e abre portas inimagináveis para este teu servo, ó Deus de Israel. Eu te peço isto, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque a sua mão e assim o abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Posso falar dos irmãos aqui do presente que ele deu ontem? Não? Ah, não quer? Obrigado. É uma brincadeira de irmão. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, com cada um de nós agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus nos abençoe. Amém? Parabéns! Amém! É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é glória.